E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? A gente hoje vai conversar aqui um pouquinho sobre determinante, né? É um conteúdo muito importante presente na álgebra linear e ele vai estar presente também no segundo ano do ensino médio, né? Geralmente depende da grade curricular, mas geralmente é segundo ano. Raramente você vê, tendo em vista que o conteúdo é extenso do primeiro ano, você vê segundo ano determinante. Geralmente vê no primeiro, logo após matrizes. E os estudantes ficam meio perdidos, porque muitas vezes ele não sabe por que se faz esse cálculo determinante, onde é que vai ser aplicado, e ele fica meio sem entender, faz aquele manuseio algébrico que fica meio com algumas incógnitas sem saber o porquê que faz aquilo, né? Então, o determinante consiste em você associar. Então, você associa praticamente uma matriz a um número. Então, toda vez que eu consigo associar uma matriz a um número, e essa matriz tem que ser quadrada, obviamente, que ela é de ordem m por m, você tem um número real k. Então, eu pego uma matriz, associo a um número, e esse número a gente chama de determinante, né? E aí a gente tem algumas aplicações, e esse conceito tem caído, né? Não com muita frequência, mas caiu algumas vezes no Enem. Então, é importante que o estudante do ensino médio tenha em mente que o determinante ele é uma operação que ele vai fazer com essa matriz para que ele obtenha um número real que ele vai chamar de determinante. E esse cálculo de determinante, ele significa, ele prepara o estudante para resolver sistemas lineares, né? Então, ele, de posse de um sistema linear em que ele vai ter n equações e n incógnitas, ele consegue aplicar a regra de Cramer, que vai usar nada mais nada menos do que determinantes, para fazer a resolução desse problema, né? Eu poderia com um exemplozinho aqui, bem simples, né? Para você usar determinante. Se você tiver, por exemplo, um sisteminha bem simples, ó, x mais y, isso aqui vai ser igual a 3. E se você, por exemplo, tiver x menos y, isso aqui vai ser igual a 2, né? Obviamente que dá para você usar o método da soma e já faz a resposta de forma automática, né? Então você não precisa usar determinante. Mas se você quiser usar determinante, você monta a matriz dos coeficientes, a gente pode chamar essa matriz aí, sei lá, de x, né? Ó. Vamos chamar de x não, vamos chamar essa matriz aí de D, tal. Então essa matriz D, matriz não, determinante, vai ser a matriz dos coeficientes, matriz, determinante, é porque determinante é operação, né? Vocês entenderam. Então aqui eu vou ter um coeficiente igual a 1 nesse x, ok, ó. Então aqui eu vou ter um coeficiente igual a 1, aqui também vai ser 1, aqui também vai ser 1, e aqui vai ser menos 1, né? Obviamente. Aí você monta essa matriz dos coeficientes da seguinte maneira, vai ficar 1, 1 e menos 1, ok? Ó. Aí aqui você monta a matriz dos coeficientes, você pega agora essa primeira linha e substitui pelo termo independente, aí você monta outra matriz, que a gente chama de dx. Deixa eu ver como é que está o enquadramento aqui para vocês, vai ficar um pouco estranho aqui, vai pegar um pedaço. Aqui nesse cantinho, ó, dx, eu vou pegar essa primeira coluna aqui do x e vou colocar os termos independentes, que é o 3 e o 2. Aí ficaria assim, então ficaria 3 e 2. E a coluna do y, repito, ficaria 1 e menos 1. Aqui, também resolve com determinante, eu posso pegar dy, né? Ó. Então dy vai ser igual, eu vou pegar essa coluna do y, que é 1 e menos 1, e vou pegar 3 e 2. Então a coluna do x eu repito, 1 e 1, e a coluna do y eu coloco 3 e 2. Então ficaria 3 e 2 aqui, e aqui você tem 3 determinantes, né? E aí você consegue concluir que o x, que é a tua incógnita, é você dividir o dx sobre d. Olha só, você pega o dx sobre d, porque o dx é um número, né? E o d é um número também, porque o determinante ele é um número. E você pode fazer também o y como sendo dy sobre d. Então você consegue calcular, resolver o sistema linear utilizando determinante, tá? Então é possível fazer isso. Você também pode descobrir se uma matriz é invertível ou não, quando o determinante dela é zero. E você também tem algumas aplicações na geometria analítica, que é mais comum no ensino médio, para representar a área de figuras. Que eu coloquei aí alguns shorts em que apresenta
né, o cálculo de área de figuras utilizando determinantes. Então você fica ciente aí que no Shorts eu coloco cálculos mais simples, mais rápidos, e aqui a gente aprofunda um pouquinho mais, tá? Então aqui é duas pegadas. Aqui tem a pegada do Short, que é um cálculozinho mais rápido ali, de forma de 1 minuto, que você tem. Aqui não, aqui a gente debate, conversa, e aqui fica um pouco mais aprofundado. E então, praticamente você precisa saber disso, que existem algumas aplicações determinantes, que o determinante associado é a uma matriz por um número, tá? E aí, para a gente começar logo de cara, vamos fazer dois exemplos, né? Um exemplo de uma matriz 2x2 e um exemplo de uma matriz 3x3. Bom, primeiramente, antes de você começar a calcular determinante e logo direto ao ponto, você precisa entender que só existe determinante de matriz quadrada. Essa daqui é 2x2 e essa daqui é 3x3. Então, primeira coisa que você tem que estar em mente. Se eu tiver uma matriz que ela não é quadrada, não é possível você fazer o cálculo do determinante, tá? Então, primeiro já começando com esse detalhe, tá? Só que, de antemão, eu queria enfatizar para você o seguinte, como aqui a gente tem tempo, né, que é um vídeo um pouco mais longo, porque a gente debate sobre muitas coisas, se aprofunda no assunto, então é interessante o seguinte, ó, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou abrir uma guia, tá? Eu vou abrir aqui uma guia, eu vou colocar assim, ó, observação, que é interessante que o estudante saiba o seguinte, que quando você representa uma matriz genérica, tá? Quando você representa uma matriz genérica, essa matriz genérica representada, ela é representada por números, né? Números, índices e letras. Eu vou colocar aqui o A11, aqui vai ser o A12, aqui vai ser o A21 e aqui o A22, que vocês já sabem disso, né? Então aqui é uma matriz, deixa eu apagar aqui embaixo, para ficar mais bonitinho. Essa daqui é uma matriz quadrada, né? É uma matriz quadrada de ordem 2, né? Ela é uma matriz 2x2. E esse índice aqui, é interessante você saber que esse termo aí, ó, A e J, que é colocado, eu vou ter que esse I vai representar a linha da matriz, tá? E esse JI representa a coluna da matriz, tá? Então, aqui você já sabe que cada elemento A e J, o A11 está na primeira linha e na primeira coluna. Então, isso aqui você não pode esquecer, ó. Ele está na linha 1 e está na coluna 1, tá bom? Então, esse detalhe. Esse aqui, ó, ele está na linha 1 e coluna 2. Olha lá o detalhe, presta atenção, ó. Esse daqui de baixo está na linha 2, olha só, linha 2 e coluna 1. Por isso que é 2, 1. E esse último aqui está linha 2, coluna 1, por isso que eu chamo de A22. Só uma observação para você, é o seguinte, ó, que os elementos que estão com I igual a J, olha só, presta atenção, se os elementos que têm I igual a J, certo? Só para um detalhe, para a gente ir lá para o determinante, esses elementos que têm I igual a J, eles são chamados de diagonal, tá? Ó. Esses elementos aqui, em que os elementos é I igual a J, deixa eu mudar a cor para você entender, esse aqui, ó, o A11, I é igual a J, e esse outro elemento aqui também, ó, I é igual a J, certo? Ó. Então, esses elementos, formam a diagonal principal. Deixa eu anotar aqui para você. Então, esses elementos vão formar a diagonal, certo? Ó, principal. Esses elementos que estão aí na primeira linha, primeira coluna e segunda linha e segunda coluna. E esses elementos que estão, presta atenção, em posição contrária, olha só, o A21 e o A12, eles vão formar a diagonal secundária. É interessante você saber desse conceito, por quê? Porque o determinante, ele vai usar isso aqui como referência. Então, você vai ter aqui a diagonal principal, que são os elementos em que estão na coluna I e na linha I. E aí você tem montando essa diagonal principal e a diagonal posterior, a oposta, vai ser a diagonal secundária. Pega essa ideia aí primeiramente, tá? Agora a gente consegue fazer essa conta aqui agora, né? Por quê? Ó? Porque é o seguinte, ó, o determinante de uma matriz 2x2,
Olha lá, o determinante de A, que é uma matriz 2 por 2, vou chamar isso aqui de A, tá bom? Ó, determinante de A vai ser exatamente quem? Vai ser igual ao produto da diagonal principal, ou seja, você multiplica os elementos da diagonal principal. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Você entendeu o raciocínio? Deixa eu apagar isso aqui. Você multiplica os elementos da diagonal principal, que são esses daqui, ó. Ó, multiplica, beleza? Nada demais. Você já tem aqui, ó, que 2 vezes 4 dá 8. Coloca 8 aqui. E você multiplica também o produto. Multiplica o produto. Você multiplica os elementos da diagonal secundária, que você tem menos 1 vezes 5 dá menos 5. Só que na diagonal secundária, você troca o sinal do resultado. Então, você tem ó, menos 1 vezes 5, menos 5. Mas você troca o sinal e fica 5 aqui, ó. Nada demais, tá? Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal e multiplicar o da diagonal secundária. Troca o sinal e depois você soma, tá? Então, aqui vai ser 5. A gente vai fazer o seguinte, troca o sinal aqui, troca. E esse aqui de baixo, que é a diagonal secundária, principal, você permanece o sinal. Presta atenção, ó. Permanece o sinal. Não vai esquecer disso. Terminei, somos 2. Então, o determinante vai ser exatamente 8 mais 5, que isso aqui vai dar exatamente 13, né? Então, ó, o determinante dessa matriz é igual a 13, beleza? E 13 é um número que está sendo associado a essa matriz 2, 5, menos 1 e 4. Beleza? Então, fazer determinante 2 por 2, simplesmente multiplica as diagonais, troca o sinal da secundária e soma. Tá? Essa daqui tem uma robustez um pouco maior. Tá? Ela dá um pouco mais de trabalho, essa daqui. Tá? Então, por conta disso, eu vou tentar selecionar ela aqui, ó, dar um Ctrl C, e vou jogar ela para uma aba aqui sozinha, para a gente fazer o nosso cálculo, tá? Ó, essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então, acompanhe comigo para você entender o raciocínio, tá? Existem 5 maneiras, se não me falha a memória, 5 maneiras, deixa eu ver se eu lembro de todas aqui para vocês, são 5 maneiras para resolver determinante 3 por 3, tá? Nos vestibulares e no Enem, geralmente só vem cobrando determinante até 3 por 3. 4 por 4 dá muito trabalho, até que dá para fazer. Mas, geralmente, quando vem um determinante desse, ele cobra até 3 por 3. Não estou dizendo que é sempre, mas geralmente cobra até 3 por 3, que é esse caso aqui. A primeira, eu vou fazer por uma regra, eu não vou dizer todas as regras, resolver com todas, mas a gente pode pensar em fazer um outro vídeo depois, em outro momento, mostrando as 4, não me lembro se são 4 ou são 5, as 4 maneiras de resolver o determinante 3 por 3, tá? Então, vamos resolver ele aqui então, esse determinante, tá? Primeira coisa que você faz, você repete a primeira linha do lado do determinante, ó. 1, 2 e 0. Essa primeira linha aqui, ó. Beleza? Acompanha o raciocínio. Eu não vou riscar aqui para ficar saturada a figura, ó. Você vai pegar essa primeira linha, presta atenção, ó, e vai repetir ela aqui, tá vendo? Ó? Você vai pegar a segunda linha, 0, vamos lá, 0, 1 e 2. Vamos colocar aqui, ó, 0, 1 e 2. A segunda linha, ela está repetida aqui do lado. Até tá tudo bem, né? Nada demais. Então, você repetiu a primeira e a segunda linha do lado, agora você vai multiplicar as diagonais, tá? Eu vou só fechar aqui, para ficar mais bonitinho o determinante, ó. Só fechar aqui. E eu vou pontilhar, porque eu gosto de pontilhar aqui para não chamar tanta atenção de vocês, ó. Então, vou fazer um pontilhadinho aqui, só para você acompanhar o raciocínio, tá? Eu vou pegar aqui de azul e vou puxar as diagonais. Preste atenção, ó. As diagonais, ela tem 3 elementos, ó. A primeira diagonal é essa, ó. Vem essa diagonal aqui. Beleza. Segunda diagonal. Ó lá. Deixa eu ajeitar, ficar mais bonitinho. Segunda diagonal. Acompanha aí. Pega, vai tomando nota. Vai anotando aí, tira dúvida, comenta aí embaixo, tá? Se está gostando até agora, não esquece de comentar, curtir, mandar para aquele colega lá que está estudando e precisa aprender um pouquinho mais sobre determinante, tá?
E aí você comenta isso. Se estiver muito rápido, você avisa, tá? Quer sugerir alguma coisa? Comenta aí embaixo. Fábio, comenta sobre isso. Faz assim, faz assado. Pode dizer que a gente ajeita aqui também, tá? Então, ó, eu sou meio aperreado mesmo. Minha mãe diz que os amigos meus dizem que eu tomei Red Bull na mamadeira. É muito acelerado, tá? Então aqui a gente vai multiplicar, né? Multiplica normalmente. Então, 1 vezes 1 vezes 1, morreu. Maria Preá vai dar 1. Então aqui é 1, acabou-se. 0 vezes menos 4 vezes 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então fica 0 aqui. Beleza? Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes 2, tá? Menos 12. Então aqui vai dar menos 12. Né? Tudo bem até aí? Nada demais. Aqui permanece o sinal. Você não vai trocar. Aí agora eu vou pegar aqui outra cor e vou destacar a diagonal secundária, que é essa daqui, ó. Olha só, presta atenção, ó. Você não vai mais ter dúvida depois disso, né? Não vai ter dúvida. Tem dúvida? Pergunta aí embaixo aí, comenta. Comenta, pergunta aí pra gente... aqui é um canal onde vocês podem sanar dúvidas, tá? Perguntar, contribuir, curtir também, né? Me ajudar aí, né? Pelo menos. Aqui vai ser quanto? Aqui, ó, vamos multiplicar. E aqui você vai ter, ó, menos 3 vezes 1 vezes 0, 0. Por quê? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Não precisa trocar sinal, 0 elemento neutro. 1 vezes menos 4 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Troca, fica 8 positivo. E aqui você tem 0 vezes qualquer coisa é 0, vai dar 0. Pronto. O determinante, pessoal, é a soma de todo mundo. Então, ó, o determinante... Vamos chamar essa matriz aqui de B, tá bom? Para ficar bonitinha. De B. Então, ó, determinante de B, apesar disso aqui não é uma matriz, é um determinante, tá? Determinante de B vai ser exatamente a soma. Ficaria 0 mais 8 dá 8. Aqui embaixo dá 8, ó. E aqui vai dar menos 11. Então, ficaria menos 11. 8 menos 11, menos 2. Então, você já tem que o determinante dessa matriz é um número menos 2. Beleza? Então, eu encerro por aqui, né? Se você gostou, tem dúvida, comenta, curta aí, tá? Mas, só para a gente fechar, esse método aqui que repete as colunas é chamado de método de Sarri, tá? Ou regra de Sarri. Então, esse aqui é regra de Sarri, se escreve Sarros. Tem também regra ou método do Bezout, Chiot, Laplace e dentre outros que você pode resolver esse determinante, tá? Por hoje é só. Se gostou, não esquece de curtir, dar aquele likezão e por hoje é só. Valeu!